E o menino chegou e contou, velho, o resumo da aula nessa entrevista. E ele falou sobre a mente, que a mente tem um lado que diz que ele não vai conseguir, mas que a outro lado da mente diz que vai, que ele consegue, e que aquilo ali é como se fosse dois lobos ferozes, mas que o que ganha é o que ele alimenta mais, e o que ele alimenta mais é aquele que está do lado dele, aquele que ajuda ele, aquele que acredita nele. Olha que coisa sensacional. E aí depois ele fala que eu fui um treinador, que ele teve outros treinadores tão bons quanto eu, só que eu consegui fazer com que ele gravasse, com que ele memorizasse aquilo que eu ensinei. E aí ele falou que diante dos desafios e das dificuldades, ele diz para ele mesmo: eu treino, eu me preparo, eu quero e eu consigo. Esse garoto tem 10 anos. Um garoto de 10 anos que aprendeu e que resolveu colocar em prática e que disse que o dono do jogo dele é ele mesmo. Então, isso funciona, gente. Isso é testado. Agora, o nosso medo de colocar em prática, porque ainda que muitos concordem, eu percebo aqui no dia a dia, né? No dia a dia, às vezes as pessoas que estão aqui na sala tendo insegurança de colocar muitas vezes em prática aquilo que está aprendendo. E o que eu vou falar com vocês agora é baseado nesse livro aqui, ó. Esse livro, Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo. Eu recomendo porque ele fala dos 4 perfis comportamentais. E a melhor coisa do mundo é você ser o cara certo no lugar certo. Por quê? Porque quando você é a pessoa certa no lugar certo, você está preparado, você está pronto para estar ali. Ou seja, aquele lugar é o lugar onde você performa da melhor maneira. Imagine que Honda é um meia e se o treinador resolve colocar ele de lateral, ele vai ser o mesmo jogador na lateral do que jogando no meio? Talvez não, porque no meio é onde ele gosta de estar, é onde ele se sente bem. Um exemplo, Júnior hoje ele é o quê? Um treinador. Ele é um treinador de pessoas, ele é um treinador de atletas. E de repente, ele com grande expectativa, né, de trabalhar em um clube da divisão de base, o cara fala para ele assim: "Pô, Júnior, gostei muito de você, cara. Vou botar você aqui para o administrativo. Você vai ser um supervisor, vai cuidar de documentos, de inscrição de atleta, de contrato. E aí? Júnior vai ser o melhor dele naquele lugar? A melhor performance de Júnior vai ser naquele espaço? Não. Por quê? Porque ele vai gastar muita energia ali. Porque ele vai fazer coisas que não tem nada a ver com ele. E não é o propósito, não é o que ele quer. Ele é um treinador de pessoas. Mas muitas vezes vai aparecer essas oportunidades na vida e digamos que para ser supervisor, o salário seria 5 vezes mais do que ser treinador de campo. E ainda o supervisor, geralmente, eles têm mais estabilidade no cargo do que um treinador. E aí? Dificultei, Júnior? Onde Wellington, você... Qual o Eu trabalho que você dificultei. pegaria hoje? eu Mas ontem... assim, pode Vai, falar, Júnior, vai, Júnior, pode fala, falar. Júnior, vai, fala. Pode falar, Júnior, desculpa. Tava lendo Assim, aqui, depois Wellington, eu falo. eu penso dessa forma, que a gente fazer o que a gente gosta, a gente faz com amor, com prazer, com satisfação. E a gente fazer algo só por necessidade é diferente. E mesmo que eu viesse ganhar menos, eu continuaria no cargo como treinador. Beleza. Eu aconselho. Quem é que ia complementar aí, for Diesel? Eu senti ontem do Ricardinho ontem essa situação. Que ele gosta mais, pelo que ele demonstrou, mais a parte de captação, de campo. E ele tinha sido, depois ele falou que quando trocou de gestão, colocaram ele para supervisor de novo, como ele já tinha tido
uma experiência, mas pelo que eu vi, eu acho que ele gosta mais da área de captação, que ele foi coordenador lá no Cruzeiro mesmo, entendeu? Então, Mas ele não, ele continuou, né? Tá lá trabalhando, né? Ele também, acho que o propósito dele, ele quer outro, a intenção dele futuro. então, observe que você vai estar sempre no momento em que você vai precisar tomar decisão. E são as suas decisões que vai fazer com que vai preparar o seu futuro, né? Ou seja, se Júnior entende que ele é treinador e que ele quer desenvolver pessoas através do futebol e que agora ele recebe uma proposta indecente de trabalhar como gerente de uma churrascaria. Ele está acelerando o sonho dele ou ele está criando distanciamento dos objetivos dele? Criando distanciamento, lógico. E você vai ser um excelente gerente? Não. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas estão em lugares que elas não gostariam de estar. Que elas estão em lugares que ela demanda muita energia e elas estão insatisfeitas. Para não ficar só nessa história, eu trabalhei 10 anos em uma empresa multinacional e eu me sabotava. Eu não subia mais de nível na empresa porque eu não gostava dali. Eu não queria estar ali. Mas ali me dava segurança, me dava um bom salário, me dava alguns benefícios, né? Me ajudou muito. Mas quanto tempo eu perdi estando num lugar que não era para estar? Isso fez com que eu fosse um profissional mediano. Isso fez com que a minha atitude na vida fosse atitudes com medo de arriscar, né? Com medo de desafios, com medo de desenvolver novas habilidades, de aceitar novas responsabilidades, de lidar com novos problemas. No dia que eu acordei, que eu peguei esse conhecimento, eu falei, olha, tal dia eu tô fora. Aí todo mundo, você é louco, rapaz, como é que você vai largar 10 anos de empresa, que não sei o quê, e que isso? Eu falei, amigo, eu não aguento ficar mais um dia. E aí eu encontrei um amigo que tinha saído da empresa também, que tinha trabalhado comigo. E esse cara foi massa para mim, porque quando eu encontrei ele, ele falou assim, cara, você ainda tá lá. Olha, vou dizer uma coisa para você, existe vida lá fora. E você não foi feito para estar lá, você foi feito para estar lá fora. Rapaz, quando ele falou aquilo, destravou. Por que destravou? Porque eu falei, cara, se deu certo para esse cara, vai dar certo para mim. Você percebeu que são pessoas? Pessoas conectadas por propósito. E aí foi isso que aconteceu e eu segui. Então, o perfil comportamental, ele é muito importante dentro do processo, tá? De autoconhecimento, de empatia, de autogestão, né? Que é o que a gente fala aqui na inteligência emocional, e também da capacidade de se relacionar. Porque você precisa entender que o seu perfil incomoda o outro. E o perfil do outro, muitas vezes, incomoda você. Por que, Wellington? Porque cada um tem canais de preferências diferentes. Talvez você seja um cara mais observador. Talvez você e a outra pessoa seja mais auditiva. Então, a pessoa auditiva, ela gosta muito de ouvir. E uma pessoa observadora, ela gosta muito de ver mais e falar menos. Quem é você? Né? Tem pessoas que não estão focadas no que está vendo nem no que está ouvindo, mas ela quer sentir a experiência. Ela é aquela pessoa que gosta de tocar mais, ela geralmente senta nos primeiros lugares, ela é aquela que quando tem uma oportunidade de chegar perto da pessoa, ela quer se conectar, porque isso é dela. E talvez você, diante de um desafio,
você olhe para o desafio e enxergue uma oportunidade. E a outra pessoa olhe para o mesmo desafio e enxergue oportunidades diferentes ou enxergue apenas dificuldades, né? Então, isso é você. Às vezes a gente acha que tem a ver com signo, com o mês que nasceu. Tudo bem quem acredita nisso, tudo bem. Mas isso tem a ver muito mais com o seu perfil comportamental que é desenvolvido durante a sua infância através das suas crenças e dos seus valores. Observe, aquilo que você acredita e aquilo que é importante para você determina o seu comportamento. E a gente conhece 4 tipos de perfis e você vai ter que encontrar quem é você, tá? Só que assim, Wellington, eu só tenho esse perfil? Não. Todos nós temos os 4 perfis. Só que um ou 2 dele destoa dos demais. Você já percebeu que tem pessoas que são mais comunicativas, tem pessoas que são mais analíticas, elas estão sempre analisando os dados, perdurando quanto ganha, quanto perde, quanto tempo gasta, o que ela precisa fazer, o que ela precisa deixar de fazer. São pessoas mais analíticas, né? Elas geralmente são pessoas que gostam de perfeição, que gosta de tudo ali organizado, tudo pronto, tudo próximo, tudo no controle dela. Tem pessoas que são mais executoras. Ela não quer saber como é que ela vai fazer. Ela quer saber quanto é que ela vai ganhar. O que é que ela vai ganhar quando ela faz. São pessoas voltadas para o resultado, voltadas para metas. Tem pessoas que são mais comunicativas. Geralmente essas pessoas são mais inspiradoras. Repare que na hora do momento de uma dificuldade, essas pessoas levantam com a frase pronta e dizem assim, olha, já deu certo, vamos lá, vamos se unir que vai dar tudo certo. Essas pessoas são mais comunicadoras. Como também tem pessoas que são mais planejadoras. Já reparou? Se você pede uma coisa a ela para ontem, ela vai dizer assim, por que você não me pediu ontem? Né? Se você quer algo dela, ela sempre é estruturada, ela sempre procura, ela sabe quais são os processos que ela precisa passar para chegar lá. São pessoas também mais voltadas às pessoas, tem pessoas que são mais voltadas a processos, tem pessoas que são mais voltadas a resultados, pessoas mais voltadas a pessoas, pessoas mais voltadas a resultados e pessoas mais voltadas a processos. E no seu dia a dia, pessoas, processos e resultados. Pessoas, processos e resultados é o que realmente vai fazer o seu jogo mudar. Então você precisa se conhecer. E quando você não se conhece, é como se você fosse essa criança, esse garotinho, tentando domar um elefante. Imagine esse elefante prostrado, cheio de energia, cheio de força, cheio de tamanho, de espaço, e ele está sendo domado por uma criança. Ou seja, o elefante não sabe quem ele é. Quem já viu uma imagem de um elefante amarrado numa cadeira? Vocês já viram? Já. Um elefante amarrado na cadeira. E a pergunta é, quem é mais forte, o elefante ou a cadeira? Naturalmente você vai me responder o elefante. Mas se o elefante, por não saber a força que ele tem, ele consegue ser amarrado pela corda na cadeira. Exatamente. Porque ele foi amarrado pela mente. E muita da gente temos correntes na nossa mente e achamos que as correntes estão nos nossos pés. Faz sentido para você? Sim. E aí eu vou te entregar agora um diamante, algo de valor. Porque eu acredito que quando você sabe quem é você
você não vai perder tempo mais, a partir de agora, com aquilo que não faz sentido para a sua vida. E você vai entender por que que você faz o que você faz, por que você gosta do jeito que você gosta e por que você é aquilo que você é. Se vocês querem saber, acompanhem comigo. Por quê? Porque é algo de valor. E algo de valor, você não encontra um diamante na superfície. Encontram? Não. Ninguém vai encontrar um diamante na superfície. Um diamante você vai encontrar dentro. Você precisa escavar, você precisa perfurar, você precisa submergir para você encontrar o diamante. E quando você encontra o diamante, você encontra ele assim? Do mesmo jeito que você encontraria numa joalheria? Não. Não, né? Então, o diamante você encontra ele no estado bruto. E hoje você vai ter algo de valor, mas eu vou entregar para você no estado bruto. Caberá a você polir esse diamante a cada dia para que você possa realmente descobrir o valor que ele tem. Agora, como é que você vai polir esse diamante? Essa é a pergunta que eu vou fazer para você no final. Como é, Wellington, que eu descobri o diamante e agora eu preciso polir para que ele tenha valor? Como é que eu faço isso? No final, vou te fazer essa pergunta. Agora, uma coisa que você precisa ter muito definida e que você vai ler isso, vai escutar em palestra, vai escutar as pessoas dizendo que você precisa ter muito definido qual é a sua missão, qual é a sua visão e quais são os seus valores. Vamos lá. Missão é o que você vai fazer. Missão, escreva aí, missão é o que você vai fazer ou o que você quer fazer. Porque a gente já descobriu que aquilo que eu quero fazer é aquilo que eu vou fazer. Eu não quero, eu vou. O líder, ele age, ele faz. Então, a sua missão é aquilo que a partir de hoje você quer fazer e vai fazer. Isso daí precisa ser uma linha. Uma linha. O que você quer fazer de fato, uma linha. Mas precisa estar embasado, precisa ser norteado por uma visão. E o que seria a visão? É como você se enxerga ao chegar lá. Um exemplo, toda empresa ela tem a sua missão, mas ela também tem a sua visão. Ou seja, quem você quer ser daqui a 5 anos? Pense você como seu negócio, porque o seu negócio é você. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o Raimundo. Raimundo me contou um pouco da história dele e um pouco do negócio dele, né? E ele precisa ter hoje entender, se ele já sabe qual é a missão dele, ele precisa entender quem ele quer ser ou o que ele quer se tornar daqui a 5 anos. Em 2025, dia 8 de junho de 2025, eu quero estar com isso pronto, eu quero ter esse resultado e eu quero estar fazendo isso. Isso é clareza. Isso é clareza. Você não consegue decidir isso, Raimundo, para a vida das outras pessoas, mas você pode decidir isso para a sua vida. Faz sentido? Com certeza, faz sim. Pronto. Se faz sentido, você escreve aí o que você quer fazer e aonde você quer estar daqui a 5 anos. Se você tiver isso claro, você não vai perder tempo com outras coisas que não tem nada a ver com você. O cara vai pegar você hoje e vai levar você para uma proposta de ir lá para trabalhar lá no Rio Grande do Sul. Se você não tem uma visão clara, você vai seguir a visão dos outros. Porque entenda, você é bom, você tem qualidade, você tem recursos, você tem habilidade. As pessoas veem isso em você. As pessoas estão vendo isso em você. E se as pessoas estão te chamando para fazer, é porque elas percebem que elas não conseguem fazer sozinha
e que elas precisam ao lado uma pessoa como você. Agora, você precisa saber qual é o seu valor. Você precisa saber quem é você que faz o que faz e quem é você quando chega onde quer chegar. Um exemplo. Se você botou que daqui a 5 anos, Raimundo, você vai estar com seu centro de treinamento pronto, com 15 atletas espalhados em clubes da Série A do Brasil, tá? E disputando competições estaduais e nacionais no seu clube federado. Esse é o seu objetivo. Essa é a sua missão. A sua visão é você, daqui a 5 anos, estar com tudo isso pronto. Agora, vai ser um passe de mágica? Você vai transportar de um lugar para o outro? Não. Claro que não. Mas o caminho até chegar onde você está se vendo é chamado de quê? Quem lembra daquela história da lagarta, do casulo e da borboleta? Uhum. Esse caminho até onde você quer chegar é chamado de Processo. Processo. E para sobreviver o processo, você vai precisar de energia. E a energia que você precisa, Raimundo e meus amigos, ela está balizada, ela está disponível nos seus valores. Por quê? Se você negocia valores no meio do processo, você não chega aonde você quer chegar, na data que você determinou, com os resultados que você determinou. Então, você precisa conhecer seus valores. E digamos que, Raimundo, um valor que ele não abre mão é a honestidade. Cara, Wellington, olha só, cara, eu não sou rico hoje porque eu sou um cara honesto. Porque minha palavra, para mim, é um princípio que eu tenho, um valor que eu tenho inegociável. É a minha palavra. E, naturalmente, ele vai cobrar das pessoas que tenham palavra com ele. E toda vez que as pessoas não tiverem palavra com ele, Raimundo vai ficar muito chateado. Porque não é com a pessoa, é porque feriu um valor dele. Uma coisa que é muito importante para ele. Agora, imagine Raimundo fazendo negócios com pessoas que não têm os mesmos valores, que não é confiável, que você não tem confiança, que você não acredita, que as pessoas não são honestas. Isso vai permitir que você, daqui a 5 anos, esteja onde você quer estar? Não. De forma nenhuma. Agora, vamos lá. Tire da pessoa. Raimundo, durante esse processo, ele descobre alguns atalhos. E ele fala assim, caramba, eu decidi naquele dia que em 5 anos eu vou ter tudo isso. Mas eu estou diante de uma oportunidade aqui, que eu posso encurtar esse caminho, em 2 anos eu já posso estar lá. Mas para isso, eu preciso ferir um valor importante meu, que é a honestidade. Tá? Um exemplo, você negocia um garoto com o clube, o garoto tem direito a saber como é que foi a negociação ou qual é a parte dele, e você fala assim, cara, eu não vou falar qual é a parte do garoto, vou ficar com esse dinheiro, porque eu já ajudei ele muito, e vou pegar esse dinheiro e investir no projeto, porque eu vou alavancar e vou acelerar o meu resultado. Para alguns, tá tudo certo, Raimundo. Você vai encontrar pessoas que vão falar, concordo com você, irmão. Eu entendo você. E eu entendo se você tomasse essa decisão. Agora, outras pessoas não. Agora, nesse momento agora, não é a opinião das pessoas que importa. É a sua opinião. É como você vai lidar com essa atitude que fere um valor seu. Aí você faz isso e, de repente, não aconteceu nada, mas você se sente mal, mas você continua levando a sua vida. E um dia, o garoto descobre, porque a gente sabe que mentira tem perna curta, o garoto descobre, o garoto fica sabendo como foi a história, e aí conta para todo mundo, a reputação de Raimundo vai lá para baixo, Raimundo vai querer brigar com todo mundo, mas por quê? Porque ele está ferido, porque ele está sentindo dor, porque ele feriu um valor dele, mas a reação dele naquele momento é arrumar uma desculpa, é brigar com as pessoas, e aí compromete o resultado dele. Compreendeu, Raimundo? Compreendi, sim. Tem 2 formas de chegar, né, Wellington? Tem você chegar com os...
São duas formas de chegar. Você chega, ou você chega com os pés no chão, ou você chega flutuando para chegar mais rápido. Mas aquele que chega mais rápido, né, com facilidade, talvez tenha a carreira mais curta, né, que é isso que a gente tem visto, né? Então, porque você precisa entender que o processo, ele é o período de treinamento, mas não é para quando você chegar daqui a 5 anos e fazer assim, ó, alcancei, tô de boa. Não, é para você fazer melhor ainda. Imagine, é para você fazer melhor ainda, para você sonhar coisas maiores, porque mais importante do que o resultado é a pessoa que você se torna ao longo do processo. Mais importante do que o resultado de chegar lá é a sua reputação, é como você chega, as pessoas que você inspirou e você ajudou pelo caminho. Agora, dizer não e dizer sim são os desafios diários que você vai precisar ter. Faz sentido para vocês? Pronto. Agora, se você, talvez na sua mente você fale assim, cara, o Wellington tá fora da realidade, porque no futebol não é assim. Futebol tem muito traíra, futebol tem muita gente vagabunda, futebol tem muita gente incompetente. Cara, você que escolhe o caminho que você quer ter. Aqui eu estou ensinando a você entender quem é você. Se você percebe que você é de forma diferente e que você pode influenciar o meio que você está, então influencie. Não seja influenciado. Se posicione. Inclusive, na nossa primeira aula, a gente fala sobre convicção e a gente fala que convicção ela gera posicionamento e o posicionamento vai gerar atitude. Você não pode chegar e falar assim, poxa, eu sou cristão, eu acredito na Bíblia, eu acredito em Jesus, mas aí você está em um ambiente que ninguém acredita e você fala assim, aí eu também não acredito, não. Faz sentido isso? Não faz. Não faz nenhum. Então, muitas vezes, você está dizendo que o ambiente é desse jeito, você está dizendo que as pessoas são desse jeito, porque a sua mente está contaminada a só perceber isso nas pessoas, a só perceber esse jeito de olhar, esse jeito de agir. E o convite que a gente está fazendo é para que você descubra qual a sua missão, descubra para onde você está indo e entenda que são os seus valores que vão te manter nesse caminho. Os seus valores irão te manter nesse caminho. E se você chegou até aqui do jeito que você achava melhor, talvez hoje seja um dia que você determine, que você decida acelerar outros resultados e chegar de uma forma melhor ainda. Beleza? Que aqui não é o seu resultado que a gente está confrontando. Aqui é realmente você entender quem é você. E se você tem um perfil mais dominante, né, você vai ser uma pessoa mais orientada para o resultado, uma pessoa mais competitiva, uma pessoa mais audaciosa. Isso aí é um perfil. Isso é um perfil comportamental. E existem pessoas mais dominantes. Inclusive, estava tendo a discussão ontem falando de futebol com os treinadores e as pessoas discutindo um comportamento de um atleta que preferia um jogo mais posicional do que um jogo de projeção. Eu vou falar para você uma coisa, amigo. Poucos jogadores sabem o que é isso. Poucos jogadores sabem do que é isso que esses treinadores estão falando. Nomenclatura diferente. Até... O que, Júnior? Nomenclatura diferente. Muito jogador não entende. Então, mas você percebeu percebeu que... entender o que é agora. Essa nomenclatura está muito diferente. Então, aí, você sabe qual era a minha agonia naquele momento da aula? Eu estava com vontade de mandar uma mensagem para Nilson e falar, Nilson, se posicione. Você jogou bola, cara. Tem uns caras que não jogou, que tá falando um monte de coisa aí, que você jogou e sabe que é diferente, cara. É verdade, verdade. Você tem que se posicionar. Quando eu perguntei o quê? Ó, vocês estão tudo analisando aqui na visão do treinador e vocês estão esquecendo de analisar o jogo na visão do jogador. Você viu quanto tempo eles ficaram discutindo o que o cara poderia fazer, o que o cara não fez? Agora, na hora do jogo, você tem esse tempo todo para decidir isso? Não, foram 3 horas e meia, cara. Então,
Agora, eu faria o seguinte, Ronda, vem cá. Ó o seu jogo aqui, Ronda, ó. Na hora que você pegou a bola aqui, o cara passa para cá. Se você segura um pouquinho a bola, olha o lateral passando, eu ia mostrar para ele isso, eu ia dar uma opção a ele para perceber isso no jogo. Só que quem garante, amigo, que na outra jogada parecida ia ser a mesma movimentação? Quem consegue me garantir? Então o jogador ele não percebe isso, amigo, porque a leitura que o jogador tem na hora do jogo é assim, ó. Quando ele sabe o seguinte, ou ele olha antes de pegar a bola, ele olha o ambiente, o espaço, ou ele primeiro domina a bola, ou tem alguns que quando a bola tá chegando, ele consegue dar uma olhadinha rápida e perceber, né? Porque aí é o jogador diferenciado, que tem percepção maior do que os outros, né? Então, a bola chega, ele pegou. Quando ele pegou a bola, aí ele vai interpretar o ambiente. Aí, talvez, todas as bolas, ele faria uma coisa. Mas naquela jogada, a leitura que ele fez era para ele fazer diferente. Então, o que você precisa fazer, e na base principalmente, dar opções para esse atleta de perceber o jogo. Agora, jogador que está jogando Série D, irmão, jogador que está jogando Série D e Série C e que não está jogando Série nenhuma, o mercado não quer dizer que isso você não pode taxar, mas quer dizer que são atletas que já têm o cognitivo abaixo, que já têm uma percepção abaixo. Porque o jogo da Série A é diferente, pô. Agora, cabe você a acreditar nisso e falar assim, se eu tô na Série D hoje é porque eu tenho que ser jogador de Série D. Zorra nenhuma, você pode ser quem você quiser. Mas o mercado, o meio, vê isso. É por isso que o cara, às vezes, se destaca, é artilheiro da Série C e ele não ganha nenhum convite para ir para a Série A. Porque você vai olhar no histórico do cara, ele jogou já em time da Série A e não conseguiu. Não conseguiu, e a carreira dele, o cara tem o analista de desempenho, olha isso aqui, ó. A carreira do cara, se está subindo ou se está assim. E sempre analisando os dados. Só que eu estou dizendo para vocês que você pode decidir ser o que você quiser. Então, amanhã você pode ser diferente de hoje. Depende de você. Agora, o mercado, as pessoas, elas não vão avaliar o que você está sentindo. Vai avaliar qual foi o resultado que você teve até agora. E os seus resultados me diz que você é um atleta desse nível que você está hoje. Faz sentido? Sim. Faz sentido, galera? Porque às vezes a gente fica reclamando, ó, o Ronda atleta vai falar assim, cara, mas é porque eu não tive a oportunidade. Zorra nenhuma. É porque você não sabia o que você está sabendo agora, que você precisa criar as oportunidades. Não ficar esperando que a oportunidade venha. Quebre cabeça em descobrir como criar a oportunidade. Não em achar que a oportunidade nunca vem para você. Faz sentido, Ronda? Fala aí, Aldísio. É uma forma, não pode estar se justificando, né? O porquê não aconteceu. Tem que ir atrás de solução, né? Então, mas essa justificação, ela já é da mente humana, já é o processo automático. Justificar. A mente treinada, a palavra vem na boca, ele respira e escolhe a palavra que ele vai falar. Essa é diferente do treinamento mental. Eu falei com você lá no início o seguinte, um exemplo. Ronda agora, ele recebe a notícia agora que vai treinar com o profissional do Ceará agora. Pega ele agora, aí vai para o profissional do Ceará. O que é que ele vai passar na cabeça dele? Quando ele chega lá, que ele botar o material, os caras vão olhar para ele assim, quem é esse cara? Ele não vai ser recepcionado como ele gostaria, porque ele não chegou lá contratado, ele chegou lá. Então, naturalmente, ele vai ler o ambiente, ele vai ler o olhar das pessoas, a maneira que as pessoas falam com ele, a maneira que as pessoas tocam nele, e a mente dele vai dizer assim, ó, porque todo tempo ela está querendo proteger ele, vai dizer assim, ó, cara, você aqui não é bem-vindo não, você vai ter que se lear, porque aqui ninguém quer que você fique. Olha a mente dele. Agora, se ele já sabe que isso vai acontecer, como é que ele vai treinar a mente dele para chegar lá?
Ele me contrata para ser o coach dele e a gente vai treinar mental. Vou falar com ele, Ronda, calma, no sofá da sua sala agora, pega um copo com água, beba, respire aí 3 vezes. Pronto, estado de presença, diminuiu a ansiedade, está no aqui agora. Feche seus olhos. Imagine você chegando, você pegando agora aqui o seu carro, indo até o CT. Imagine você chegando no CT, quem é que vai abrir a porta para você? Quem são as pessoas que vão estar lá? Quem é que você já conhece do grupo? Quem foi que te ligou? E vou preparando a mente dele para aquele ambiente. Preparo. A sua mente tem a capacidade de distinguir o que é verdade e o que é mentira? Lembra que eu mandei ontem você imaginar o escuro do Cruzeiro e depois inventei um nome de um prato e ninguém sabia o que era? Então, naquele momento, a sua mente começa a entrar, visualizar tudo aquilo ali. Ó. Você começa a imaginar. Quando você chega no lugar, você não tem tanta surpresa. Por quê? Porque sua mente já esteve lá. Sua mente já esteve lá. Lembra que eu mostrei meu mural de sonhos? Meu mural de sonhos, quando eu ganhar, quando eu conseguir aquilo que eu tô querendo, não tem que ser uma surpresa para mim, não, meu amigo. Eu tô perseguindo aquilo ali, ó. Eu tô trazendo para mim. Eu não sei dos colegas, que a maioria não tá na sala, mas Júnior, Almir, Raimundo Lebre, Luciano, quando o cara da CBF fez contato comigo, eu falei para eles, olha, CBF tá fazendo contato comigo, tô chegando lá. Agora isso aí não é surpresa não, viu? Eu, todos os dias, no meu mural de sonho, tá lá, ó, escudão da CBF, porque eu quero prestar um serviço para a CBF. Atrair, trouxe o cara para fazer uma live comigo, o cara hoje mandou o link da aula de amanhã para a gente assistir. Então a gente vai criando essa energia, eu vou oferecendo para ele, ofereço o que eu tenho, ofereço tempo, honra. Uma hora, aí sabe o que ele falou comigo? Vou convidar você para uma ação lá na CBF. É surpresa para mim? Não, eu estou criando isso. Aí chegar na hora, minha mente vai dizer assim, vai dar risada de minha cara, vai falar assim, você tá pronto, rapaz, para estar aí na CBF? Eu vou dizer o que para ela? Vou escutar e ficar quieto? Não, eu vou dizer para ela, tô sim, há muito tempo, ó, e vou arrebentar, vou botar para alinhar. Essa história que eu conto para vocês da dança, a oportunidade só dança com quem? Tá no salão. Com quem está no salão. Quando eu entro para dar uma palestra, quando eu entro para uma reunião, quando eu entro para um desafio, é o que eu digo para mim. Vou botar todo mundo para dançar, que a música quem vai tocar sou eu. É prepotência minha? Meu irmão, prepotência se eu falasse para todo mundo. Mas se eu não tomar conta da mente, ela toma conta de mim. Ela me deixa calado na mesa estratégica. Ela me deixa calado. E eu não posso ficar calado, porque eu acredito que a minha convicção, aquilo que eu sei e aquilo que eu sou, vai cobrar de mim um posicionamento. E se vai cobrar de mim um posicionamento, vai criar um momento certo para eu ter atitude. E se na hora que o momento é criado, o desafio é criado, a oportunidade é criada, eu não tenho atitude, eu passo a vez para outro. Faz sentido para vocês? Sim. Pronto. Então, o que acontece é isso, Júnior. Os caras não esquecem que foram jogadores, estão vendo o jogo na visão do observador e ficam analisando um jogo diferente do garoto. Aí não sabe se comunicar com ele. Por quê? Fale. Eu fiz o curso com o Gabriel Bus e na sala na turma que eu participei, na turma da manhã, a maioria é acadêmico, sabe? A maioria dos caras acadêmicos. Nada contra os acadêmicos, nada contra esse cara que não vivenciou futebol, não jogou futebol. Mas o que acontece? Mesmo você tendo jogado, tendo vivenciado, os caras são tão eloquentes na fala e a nomenclatura é tão diferente que você chega a se intimidar, sabe? A falar na sala, porque os caras falam uma língua que o jogador não vai entender, cara. Entendeu?
Eu estou começando a entender agora, porque essa linguagem eu não tive com nenhum dos treinadores que eu trabalhei. Linguagem moderna, né? Como dizem, né? Eu também, Júnior. Hein, Júnior? Eu também compactuo com o teu pensamento, cara. Futebol é popular, futebol é simples. Tá entendendo? Como é que tu vai querer conversar, tá todo o tempo conversando nomes, nomenclatura bonita, amplitude, né? Faz isso, faz aquilo, e tem hora você vai dizer para um menino de projeto... jogador, Júnior, observe Honda, a cabeça de Honda que o Ronaldinho está falando aí, ó. O atleta é ele. Futebol, quem chuta a bola pro gol é ele. Aí tá falando aí, ó. Treinador conversando fiado e ele assim. Por quê? O Wellington, O cara fala, fala isso, velho. Vai lá. Realmente, tudo que o Júnior tá falando, e eu diz aí também, eu concordo que eu peguei treinadores dessa forma, né? Eles falam palavras muito bonitas, tipo, a gente é acostumado a fazer o coletivo, né, e tal, sempre antes do jogo, 1 dia, 2 dias, 3 dias assim. Aí chegou um treinador certo dia, ele começou a falar de macro princípio. Aí a gente ficou, macro princípio, o que é isso? Aí eu fui perguntar, né? Porque, não, sou macro, mas o que é o macro? Aí ele, não, macro é isso. Já explicando de outra forma. Aí todo mundo, aí depois reuniu só os jogadores lá e falou, que macro princípio, isso é coletivo e pronto, negócio de macro princípio. Mas sabe o que é isso? Sabe o que é Agora isso? Vem cá, rapidinho. Boa, Honda, obrigado. Você aprendeu mais com o Honda falando agora ou com os acadêmicos? O Honda, que é jogador, ele que vai entrar em campo. Então, aí ontem, um monte de jogador analisando porque o cara fez isso, o cara fez aquilo, o cara nem sabe que tá fazendo aquilo ali. Não? Ô, Wellington, eu, nesse curso, eu me posicionei, entendeu? Mas eu vou lhe ser sincero, eu ficava intimidado, entendeu? Porque os caras falam uma linguagem diferente, entendeu? Do que eu ouvia quando eu jogava. E eu ficava, caramba, como que eu vou me posicionar? Como que eu vou entrar nesse debate, dar uma opinião e tal, se os caras falam palavras diferentes. Mas o jogador é porque eles... É aquela coisa, Wellington. Na Europa, os garotos começam de 8 anos, 9 anos, e eles trabalham dessa forma. Os garotos já entendem essa linguagem na Europa. Mas no Brasil, ainda, os jogadores de base não entendem. Então, o que acontece? Eles estão pegando os europeus, treinadores europeus, e trazendo uma linguagem, uma nomenclatura diferente que o jogador não vai entender. Pois é, mas é um caminho sem volta, e outra coisa, cabe à Honda procurar entender. Quanto mais você entender, Honda, sobre isso aí, mais você vai se qualificar, porque os mais experientes lá do seu time, mais de 30 anos, que não quer saber desses negócios, eles estão percebendo, tem uma visão diferente da sua. Então, você que é mais novo, procure saber, aprenda, para que você saia na frente, porque é um caminho sem volta. Os treinadores hoje desenvolveram essa fala. Se tivesse, não sei se tem um treinador aqui que já tem essa fala, mas o que acontece? É uma forma que eles têm de se proteger também, de afastar, porque futebol, todo mundo quer falar de futebol. Todo mundo quer falar de futebol. Ontem o David fez uma pergunta lá, David se posicionou, David chegou pro cara e fez assim: ô, Thiago, não tem isso tudo aí não tem a ver com os aspectos mentais e sociais do cara, não? Cara, naquele momento ali, 70% deve ter execrado o David. Porque os caras estão falando de amplitude, de transição, e o cara falando o quê? Do atleta, da mente do atleta, da percepção do atleta, do entendimento que o atleta tem do jogo. Cara, o futebol é complexo. Agora, quando é que você se posiciona, Júnior? Quando você percebe que não existe apenas uma verdade. Se ligou? Quando você percebe que aquilo que ele está falando ali, repare, não tem o modo certo e o modo errado, cara. Todo mundo está estudando, mas no jogo, um perde, um ganha, outro empata. Agora, eu prefiro olhar o jogador, o Thiago tem essa postura também,
perceber que o jogador me desafia, que o atleta me desafia, e eu preciso estabelecer uma comunicação com ele, em que eu crio um desafio para ele de querer a cada dia não ficar assim, ó, eu sou assim, eu vou morrer assim. Sabe como é a síndrome de Gabriela? Já ouviu falar da síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, como é? Vou ser para sempre assim, e desse jeito eu não vou mudar mais? Cara, a gente falou ontem que o nosso cérebro, ele treina, ele pode ser treinável, ele pode mudar, tá? Então, Viu, Wellington? Mas eu também estava num debate com o pessoal também, nível já só de profissional. Os profissionais estavam comentando que a linguagem que é usada pelos profissionais dentro de campo é outra. Quando o treinador mesmo vai falar, no jogo ele não fala nada do que ele diz, quer dizer bonito. Tu está entendendo? claro. Incrível é isso. Assim, ele quer passar uma linguagem bonita, teoricamente, conversando com o atleta. Na hora do jogo ele diz abre, ele não diz amplitude. Ele diz abre, tu tá entendendo? Aí, então ele se contradiz naquilo que ele fala no treino e no jogo ele não consegue dominar isso. Tá entendendo? Então, assim, isso aí tá dificultando a comunicação. Se você tem que entender o que é que o seu... Eu posso saber muito, mas eu não posso saber ensinar. Eu posso saber para mim, né? Então, às vezes, acontece isso. O profissional dentro de campo, na hora do jogo, ele não tem tempo, ele não diz isso. Amplitude, periodização, sei lá o que é. Todo nome bonito aí, periodização tática, não sei o que. Você não fala. Então, como é que você vai estar todo querendo incutir isso na cabeça se no jogo, que é o principal, não vai falar? Tu tá entendendo? Então, mas olha só, para não ficar parecendo que eu estou condenando isso. O que eu estou condenando é o principal executor do processo, que é o atleta, ele não ter o conhecimento daquilo que o cara está comunicando. Então, eu acho, e o que eu estou dizendo para a Honda, é que ele tem que buscar esse conhecimento, e ele já é diferenciado porque ele está na sala de aula, por quê? Porque ele quer aprender. Quantos jogadores fazem o que ele está fazendo? É pouquíssimo. Já sai na frente dos outros, né, Wellington? Então, ele está na frente de muitos porque ele está querendo aprender. E olha quanta coisa ele não sabia. Né, Ronda? Quanta coisa que você não sabia que você está aprendendo. Rapidinho. Então, você precisa perceber isso. Verdade. Aí, você precisa perceber isso. Então, eu sei, Wellington, mas agora você concorda que o Honda também está entre as exceções de pensamento? Porque não são todos. Tá entendendo? Exatamente. Então, assim, entendeu? Assim, hoje não são... Nem todo mundo pensa igual. Então, o Honda, ele quer crescer, quer evoluir, é um pensamento. Mas a maioria dos jogadores não vai ter esse comportamento. Tá entendendo? Mas o pior... sabe qual é o pior trouxa? Aquele que não sabe que é trouxa. Não, isso com certeza. Vocês todos aqui falaram o quê? Rapaz, eu não quero ser trouxa, eu quero ser aprendiz, eu vou aprender. O trouxa, ele não, às vezes ele tá tão apegado a ser trouxa que ele não consegue perceber isso. Mas vamos lá, vamos seguir o nosso barco aqui. Vamos lá. Eu mesmo falei para você, né, Wellington, que se eu tivesse essas ferramentas quando eu joguei, eu poderia ter tido uma trajetória diferente. O Honda tá aqui na sala porque ele quer aprender. E se ele usar essas ferramentas, ele tem tudo para decolar. Exatamente. Concordo. Vamos lá. Então, olha só. A comunicação não é o que eu falo. Não é o que eu falo. E a gente pensa assim, poxa, a comunicação é o que o cara fala. Mas a comunicação, ela só acontece quando o que eu falo, quando a minha mensagem, né, o que eu estou enviando, ela chega ao receptor e ele compreende. Então, muito mais do que quem fala, você precisa saber que o cara que está lá precisa entender. Imagina eu estou aqui na sala, que todo mundo só fala chinês, todo mundo só fala português, e eu estou falando aqui um chinês de alta qualidade, cheio de conhecimento. Ajuda vocês em alguma coisa? Não ajuda. Então, eu preciso trazer a linguagem para vocês aqui nessa sala, uma linguagem adaptada
a você, para que vocês entendam. Tem gente aqui que já fez faculdade, tem gente que não fez, tem gente que não tem nem o 2º grau, não sei. Mas eu preciso entender o seguinte, a gente perguntou aqui quem é cada pessoa, tal. Então, eu adaptei uma linguagem que fosse clara para todos. E eu vi professores com mestrado, com pós-graduação, e também pessoas que sem estudo me elogiar, falar assim, poxa, Wellington, a maneira como você fala, como você passa o conteúdo, fica muito claro, eu consigo compreender. Então, o meu objetivo não é somente falar, é que você escute, que você entenda, que você aprenda e mais do que tudo isso, que você tome decisões. Vamos voltar aqui para nosso perfil comportamental, porque vocês vão entender o que é isso. Se a gente está falando aqui de 4 perfis, né? E eu estou falando agora do influência, que é esse azulzinho aí, orientado por influenciar, ele é inspirador, ele é motivador. Você não pode, você tem todos os perfis, mas 2 dele ou 1, ele destoa e ele determina quem é você. Quando eu digo que ele determina quem é você, é que a sua decisão vai ser de acordo ao seu perfil. Olha aqui, tem o C, tem pessoa que é mais cautelosa, mais analítica, mais orientada para detalhes, mais sistemático. Uma pessoa que é mais sistemática, ela não consegue conviver muito com uma pessoa que é influência. Porque enquanto o cara está na inspiração, está motivando, o outro está querendo dados. Sim, amigo, mas como é que eu vou garantir que eu vou conseguir? O influencer vai falar assim, rapaz, vai dar certo, já deu certo. O outro, não, para dar certo eu preciso ter certeza. E aí? Entendeu? E aí? Você precisa entender. E aí, ó, as pessoas que são desse perfil mais acima, né? Mais acima, são mais ativos, né? O perfil dominante e influência são pessoas mais ativas, tá sempre fazendo. As pessoas do lado esquerdo, né? Aqui é só uma forma didática, são pessoas mais questionadoras. Então, imagine num grupo de 30 atletas, eu preciso saber quem é quem, eu preciso conhecer o perfil desses garotos. Ó, a pessoa do lado direito são mais o quê? Receptivos, né? São mais receptivos. As pessoas de baixo são mais reservados. Tudo isso baseado nas suas crenças e nos seus valores. Tudo isso baseado nas suas crenças e nos seus valores. Ou seja, naquilo que você acredita, de como você vê a vida. Olha como faz sentido, gente. Vamos lá. Então, quando a gente chega para a gente entender a questão do perfil comportamental, e aí o coach, né, que é a nossa próxima aula, ele vai trabalhar isso, porque o coach é o seguinte, olha o que significa o coach. O coach eleva o seu nível de consciência, mas você precisa perceber isso aqui, ó. Que esse P aqui, ele significa performance. Isso aqui é o resultado. Performance é o seu resultado. Mas o que as pessoas, o que é performance é o seu potencial menos isso aqui, ó. Menos interferências, menos distrações. Quando você se distrai naquilo que você não é, naquilo que não é para você, você impede que a sua potencialidade se desenvolva e seja o resultado que você espera. Impede que você tenha o resultado que você espera por conta disso, tá? Então, eu quero... Por quê? Você precisa elevar seu nível de consciência, a sua clareza, o seu plano de ação, melhorar continuamente para então você ter o resultado. Só que, lembra que eu falei? O mais importante não é isso aqui, ó. E aqui as pessoas estão com os olhos aqui, ó. Ó, todo mundo está com os olhos aqui. Mas o mais importante não é o resultado. É você desenvolver clareza, ter um plano de ação e melhorar continuamente. Porque esse resultado que você espera, ele pode ser muito melhor. Por quê? Porque à medida que você avança, mais você se desenvolve
à medida que você mais se desenvolve, mais resultados você tem, mais influência você tem, tá? E quanto mais resultados, mais você se posiciona, mais você deixa a sua mensagem, tá? Então, o que é isso que a gente está falando? É onde estou e onde eu quero chegar. O meu perfil ele vai me ajudar dentro desse processo, com que eu tenha foco. Observe, uma pessoa com foco, ela chega onde ela quer. Uma pessoa sem foco, ela passa aqui, ó, chega perto e volta. Chega perto do que ela queria e volta. Porque ela não tem foco. E aí muda o jogo.